Oi pessoal, estou aqui humildemente hoje para a gente aprender sobre temperatura e pressão e um monte de coisa, tipo calor, sabe? Vamos aprender sobre essas paradas tudo, tá? Vamos começar com temperatura. Temperatura. Cara, o que eu entendo por temperatura? Bom, temperatura é tudo aquilo que dá para medir. Ok, dá para medir. Se dá para medir, ela é uma grandeza, o que? Escalar. Né? A grandeza escalar, né? Tem o número e tem a unidade de medida. Então, o número e a unidade de medida. Bom, qual é a definição de temperatura? Bom, a temperatura ela relaciona-se diretamente com o estado de agitação das partículas que formam o corpo. Então, uma coisa que a gente escuta muito: temperatura, o grau de agitação das partículas. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Nunca esqueça disso. A gente vai escutar isso muito na vida e na prova, em todos os lugares. Então, é o que? É o grau de agitação das partículas. Partículas. Ok, cara. Como assim? Não entendi, não ficou claro. Ai meu Deus, meu mundo acabou. Tá, não acabou. Vamos lá. Que eu gosto de café. O exemplo do café é clássico. Eu gosto desse exemplo. Por exemplo, eu vou fazer café de tarde para me tomar. Como que eu faço café? Eu pego água e coloco dentro da panela. Coloco água dentro da panela. Ok. Com o tempo, a água ela vai começar a borbulhar. Por que ela vai borbulhar? Porque a água está recebendo calor. Se ela está recebendo calor é porque está ocorrendo um aumento do grau de agitação das partículas, né? Pois a temperatura é maior. Agora, se eu pego essa mesma panela e coloco ela no congelador, o que vai acontecer? O grau de agitação das partículas será menor. Por quê? Porque a panela está perdendo calor, então a temperatura é menor. Sacou? Então, esse é o exemplo do café. Outra coisa. Sabe o movimento? Esse movimento que eu acabei de descrever, o movimento das partículas, o movimento das moléculas, né? Partícula, molécula, é a mesma coisa. Chama-se o quê? Agitação térmica. Agitação térmica. Tá, cara, e daí? E daí que a energia cinética, né, associada a esse movimento aqui, é denominada o quê? Energia térmica. Sacou? Tá vendo como as coisas se ligam? Vai se ligando. Por aqui a gente vai construindo conhecimento. Ok, e fisicamente? Fisicamente a gente pode dizer que essa expressão, tipo, estou com calor, estou com frio, puta merda, tá muito quente aqui, né? Tá muito frio aqui. Cara, isso é errado. Isso é extremamente errado. Por quê? Porque você está usando a noção subjetiva de temperatura, né, baseando-se somente no tato, no seu tato, pelo tato, entendeu? O certo a se dizer, na verdade, é você está recebendo calor ou perdendo calor para o meio. Que a gente pode concluir o quê? No experimento passado, né, da boca do fogão, tá soltando a chama e esquentando a panela. Que a gente pode concluir que a energia térmica transfere-se de um corpo para outro corpo, entendeu? No caso, lá do exemplo do café, a boca do fogão, como que desenha a boca do fogão? Tá lá, a boca do fogão está cedendo calor para a panela. Então, de um corpo para outro corpo, sacou? Cedendo energia térmica. Então, a energia térmica, ela transferiu-se de um corpo para outro corpo. Ok, ficou claro. Nossa, essa explicação tá boa demais. Calor. Não tem como não entender, né, bicho? Calor é a energia térmica em trânsito, que vai espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Como assim, cara? Tá. Como que eu aprendi isso? Para ficar mais claro para vocês. Esqueci de dizer. Sabe temperatura? Temperatura eu gosto de entender como a energia cinética do movimento. E o calor eu gosto de entender como a energia térmica. Energia térmica. Por quê? Porque o calor a gente entende como energia térmica em trânsito, que vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Como assim, cara? Vamos dizer que eu tô no Alasca. Tô no Alasca, tá aquela temperatura baixa demais, e eu tô só de cueca no Alasca.
Isso significa o quê? Que eu estou perdendo calor para o ambiente ou estou recebendo calor para o ambiente? Obviamente eu estou perdendo calor, né? Porque está uma temperatura muito baixa. E agora estou na praia, 40 graus, estou de sunguinha. Sunguinha na praia, 40 graus. Isso significa que a temperatura lá é alta, a temperatura é elevada. Se a temperatura é alta, se a temperatura é elevada, isso significa que eu estou perdendo calor para o meio ou estou recebendo calor. Obviamente estou recebendo calor. Por quê? Porque a temperatura é alta, a temperatura é elevada, eu estou agoniado. Sacou? Tá. Entendendo isso, temperatura e calor, acho que ficou extremamente claro. Vamos até escrever aqui o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito. Energia térmica. Térmica em trânsito. Sacou, bicho? É trânsito, que tem acentozinho bonitinho. Ok. Vamos falar agora. Lembra que eu tava falando de temperatura, que o que usa pra medir a temperatura é o termômetro? Vamos desenhar um termômetro? Vamos. Termômetro aqui bonitinho. Vamos pintar o termômetro aqui colorido. Isso aqui é só pra grau de conhecimento, assim, né? Só pro... Depois a gente fala isso melhor em física. Como que a gente chega no assunto de escala termométrica? Então, é o seguinte. Aqui dentro a gente tem o quê? Tem álcool colorido, ou HG. HG é o quê? Mercúrio. Tá, e daí? Eu desenho um foguinho. À medida que eu aumento a temperatura, esse líquido aqui, ele se expande. Ou então eu coloco debaixo do meu braço, né? O termômetro vai... Esse líquido que está aqui dentro, ele vai se expandir. E a graduação do tubo indica a variação da temperatura, entendeu? A temperatura do líquido. Essa graduação, ela se chama o quê? A famosa, foda demais, chamada escala termométrica. Vamos até escrever aqui. Escala termométrica. Depois a gente vai aprender a fazer as conversões, né? Tem duas fórmulas que é bem interessante até, que é C dividido por 5 igual a F menos 32 dividido por 9, né? Que é a conversão de Celsius para Fahrenheit, e a conversão de Celsius para Kelvin, que é K igual a C mais 273, mas a gente vê isso depois, com mais calma. Vamos agora entender o que é essas escalas que eu acabei de falar. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Tá, cara. Vamos ver com calma isso. O que eu posso dizer dessas três escalas? Eu posso dizer que aqui é o ponto de gelo e aqui é o ponto de vapor. Ponto de gelo, ponto de vapor. Ponto de gelo, ponto de vapor. Ponto de gelo, ponto de vapor. Ok. O ponto de gelo da escala Celsius é 0 graus Celsius. E o ponto de vapor da escala termométrica Celsius é 100 graus Celsius. Isso significa que ela é uma escala de 100 divisão. Por isso que é Celsius, uma escala centígrada. É uma escala centígrada. Essa escala é muito utilizada no Brasil, mas isso aqui não é importante. E aqui, essa escala é muito utilizada em países de língua inglesa. A escala Fahrenheit. Fahrenheit é utilizada em países de ingleses. Fala inglês e tal. O ponto de gelo da escala Fahrenheit é 32. 32 o quê? 32 Fahrenheit. E o ponto de vapor da escala Fahrenheit é quanto? É 212 Fahrenheit. Ponto de gelo 32, ponto de vapor 212. Isso significa que essa escala ela tem 180 divisões. Sacou? Deu para entender? E a última escala é a escala Kelvin. O Kelvin. O que essa escala é? Ela é escala absoluta. Por que ela é escala absoluta? Porque ela tem um zero absoluto. Tá, primeiro eu vou falar do ponto de gelo dela e o ponto de vapor dela. O ponto de gelo dela é quanto? É 273 o que? Kelvin e 373 kelvins. Ok, ela é a escala absoluta, né? Porque quando a gente converte ela em Celsius, por exemplo, o menor valor que ela pode chegar é menos 273 Celsius. Porém, essa escala aqui, ela não tem valores negativos, né? A gente entende que ela não tem valores negativos. De todas as três, ela é a única que não tem. Então, essas são as três escalas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Cara, eu acho que deu pra entender, né? Como a gente chegou nesse assunto de escala termométrica. Enfim. O que a gente vai falar agora? Que já tá 9 minutos de vídeo, eu quero terminar logo isso.
vamos falar sobre a pressão. Pressãozinha. Pressão. Cara, a pressão eu gosto de escrever assim, por quê? A pressão, ela é uma razão. Uma razão entre o quê? Força sobre área. Ok. Então, qual que é a definição de pressão? Pressão é uma razão, que eu gosto de chamar de relação. Relação, eu tô fazendo isso porque é rima, entendeu? Relação. Relação, razão, pressão, divisão, entendeu? Então, uma relação entre a força, uma força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície. Poxa, isso aqui é meus negócios aqui, entendeu? Eu gosto de estudar e tal, eu gosto de usar. Enfim, é uma relação entre a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície. Como assim? O que é que você entende por perpendicular? Cara, eu entendo por perpendicular o seguinte: forma um ângulo de 90 graus. Por exemplo, dou um soco na parede, forma um ângulo de 90 graus. O Marcão, o veadão, dá o botão, você joga no chão, come o melão, ele solta um cagão aqui, forma um ângulo de 90 graus em relação ao quê? Ao vaso sanitário. Então, isso é pressão. A pressão é isso aqui, cara. A pressão é uma razão, é uma relação entre força e área. Ok, como assim? Vamos entender de uma maneira mais simples isso. Vou dar o exemplo da Terra. O exemplo da Terra é sensacional, adoro o exemplo da Terra. Como que é o exemplo da Terra? Isso aqui é o planeta Terra, bonitinho, com as pessoas, com os animaizinhos e tal. Isso aqui que eu desenhei em volta da Terra é uma camada de ar. Essa camada de ar, ela tem uma espessura, né, de aproximadamente 800 quilômetros. É isso aí, 800 quilômetros. E, tipo, essa camada, ela exerce uma pressão sobre os corpos, sacou, bicho? Se a gente sabe que pressão é igual a força por área, então a gente pode dizer que a força representa o peso do ar. Peso do ar, né? Que exerce sobre o quê? Sobre qual que é a área? A área é a superfície da Terra. Superfície da Terra. Superfície da Terra. Tá, cara. Então, pressão é igual a força por área. O peso é igual... a pressão é igual ao peso do ar, né? Que é o peso do ar que eu disse aqui, que é a camada de 800 quilômetros de espessura. E sobre a superfície da Terra, né? Sobre a gente recebe muita pressão, entendeu? Que eu vou falar depois do exemplo da montanha, que vai ficar bem mais claro. E tipo, uma coisa que eu esqueci de dizer é que no SI, Sistema Internacional de Unidades ou de Medidas, a principal unidade de medida que representa a pressão é o quê? É o Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Caramba, bicho. Newton por metro quadrado. Ou Pascal. Tá, a galera ele fez esse cálculo aqui, né? Que todo mundo faz o cálculo, o pessoal não perde tempo. Quanto que deu? Deu 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou, como, né, pode ser convertido em várias coisas, ou 760 milímetros de Hg. Caramba, bicho, que negócio é esse? Ou então 76 cm de Hg. Ou o quê? Ou 1 atm. Olha, bicho. E 1 atm é quantos pascais? É 101.325, parece. 101.225, alguma coisa assim. 325, eu acho. Eu tenho certeza que é. Depois eu vou dar até uma olhada. Pascais. Então é isso. O pessoal fez o cálculo e deu isso. Mas o que é mais utilizado é esse aqui, ó. Newton por metro quadrado ou Pascal. Isso que é a unidade de medida de pressão, cara, entendeu? Então isso que é pressão. Tá, vamos ao exemplo do coisa pra gente fechar essa aula. Gente, já 14 minutos de vídeo eu falei porra nenhuma ainda. Que eu ainda vou falar sobre volume. Mas isso é importante, porque isso aqui é meu estudo, entendeu? Então tá, monte. Vou jejuar no monte. Aqui tem uma casinha, aqui tá eu. Tá eu no monte. Ok, cara, aqui é o mar, abaixo do nível do mar, e aqui é o monte. Tá, o que eu posso dizer em relação a isso? Eu posso dizer que quanto menor a quantidade de partículas de ar, menor a pressão. E onde que tem menos partículas de ar? Aqui em cima, porque aqui a pressão é menor, e aqui a pressão é maior. Quanto mais eu desço, maior é a pressão. Sacou?
Então a gente pode concluir que a pressão ela não é constante, pois ela varia em função da altitude do local. Entendeu? Ela varia em relação à altitude. Aqui a pressão é de um jeito e aqui a pressão é do outro, obviamente. Tá, vamos terminar essa aula, porque já tá 15 minutos. Volumes. Vamos falar de volume. Cara, o que é volume, bicho? Volume é o espaço ocupado pela matéria. Ok. O que é importante saber aqui de volume? Que no SI, no Sistema Internacional de Unidades ou de Medidas, o que representa volume é a unidade padrão de volume, é o que? É o metro cúbico. Metro cúbico. Mas o litro é mais utilizado, né? Enfim, o que a gente pode dizer aqui? Se lembra que na outra aula teve a tabelinha bonitinha e tal, da conversão de unidade de medida de massa? Então, a gente vai ter aqui também metro cúbico, ou litro, que é o decímetro cúbico, ou o ml, chamado de centímetro cúbico. Poxa. Falta café, cara. Eu tô precisando de café, eu tô meio com sono hoje. Mas enfim, vamos lá. Pro lado direito, como a gente viu, multiplica por 1000. Pro lado esquerdo, divide por 1000. Então, basicamente fazer as conversões é andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita. É muito simples, é muito fácil, é muito legal, é muito divertido. Vamos aos exemplos. Eu fiz aqui até o negócio, eu não perdi tempo, escrevi um negócio pra gente treinar, pra gente se divertir. Lado direito multiplica por 1000, lado esquerdo divide por 1000. Ok. 1 metro cúbico é igual a quantos litros ou decímetros cúbicos? 1000. Eu caí de lápis, né? Pra não riscar o negócio, que ficou tão bonitinho. 1 decímetro cúbico ou litro é igual a quantos mililitros ou centímetros cúbicos? 1000. Porque a gente anda quantas vezes? Com a vírgula, 3 vezes. Aí fica 1000. Sacou, bicho? Vamos aos exemplos para terminar isso. 500 o que? Metro cúbico para quantos litros? Se torna quantos litros? 500 metros cúbicos. Vira quantos litros? 1, 2, 3. Vira 500 mil o quê? 500 mil litros. Ou decímetros cúbicos. Cara, eu prefiro falar litro, eu acho bem mais fácil. 0,9 decímetros cúbicos ou litros para centímetros. Então, 0,9 para ml. Isso aqui vai dar 900. 900, por quê? Porque a vírgula anda aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é 900. Sacou? Ficou claro? Vamos para a letra B, vamos para a letra C. 40 metros cúbicos para litros. 40 metros cúbicos para litro. Anda quantas vezes? 1, 2, 3. Sacou? Anda com a vírgula. Ó. Eu gosto de fazer 1, 2, 3. Sacou? E letra D. Letra D. 200 o quê? Centímetros cúbicos para metro cúbico. A gente anda para o lado oposto. A gente divide por 1000. Então vai ficar 0,0002. Sacou, bicho? Porque anda quantas vezes? 6 vezes com a vírgula para o lado oposto, para o lado direito. Então, com isso, terminamos a aula, né? Com quase 20 minutos de vídeo. Tá, para fechar 20 minutos, será que dá tempo eu explicar um exemplo que eu deixei pendente de pressão? Acho que não vai dar para dar esse exemplo. Acho que vai dar para dar esse exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo é: quanto menor a área da superfície, maior será a pressão. Eu lembrei agora disso. Quanto maior a área da superfície, maior será a pressão. Como assim? Tá vendo meu braço? Quando eu vou tomar a vacina, a agulha ela entra facilmente no meu braço. Por que ela entra facilmente no meu braço? Porque a área é menor. Se a área é menor, a pressão é maior. Agora, se eu
boto um bastão bem grande aqui no meu braço e aperto ele. A área é maior. Se a área é maior, a pressão é o quê? A pressão é menor. É menor em relação a essa daqui. Então aqui a pressão é maior e aqui a pressão é o quê? Menor. Sacou? Eu acho que deu para entender, eu acho que ficou claro, eu acho que ficou legal a minha explicação. Depois a gente continua aí com as aulinhas de química.